Neste vídeo, a história da Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, ou mais simplesmente, a Igreja da Unificação, uma seita herética e pervertedora do Evangelho de Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Breve histórico, fundador, fundação da seita, Messias, os casamentos, espalhando a mensagem, perfil e crença, falsa interpretação da Bíblia, heresias e erros doutrinários. A Igreja da Unificação tem chamado a atenção de muitos líderes no mundo como uma seita que se espalha rapidamente e que escraviza psicologicamente a mocidade da nossa sociedade. Cristãos, em geral, encaram-na como uma igreja herética e pervertedora do Evangelho de Jesus Cristo. Seu líder se autodenomina o Messias e pretende estabelecer uma nova ordem no mundo com suas supostas revelações. Esta seita já está instalada no Brasil e já possui uma forte base. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Neste mundo, há muitas vozes que se têm levantado profeticamente a fim de proclamar soluções e remédios para as complexidades da vida de hoje. Sun Myung Moon é uma destas vozes que, começando na Coreia e avançando para os Estados Unidos, prosseguiu para outros países, inclusive o Brasil. Não é uma coisa rara encontrar com seus seguidores em qualquer uma das principais cidades brasileiras. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. De repente, apareceu um homem dizendo-se apto para trazer novas esperanças e uma nova era. Sun Myung Moon, coreano, evangelista, milionário, industrial e fundador da Igreja da Unificação. Ele nasceu na Coreia do Norte no dia 6 de janeiro de 1920. De pais presbiterianos, Moon começou pregando coisas extraordinárias quando tinha apenas 12 anos. Posteriormente, em Seul, frequentava uma igreja pentecostal. Atualmente ele é chamado de pai ou mestre pelos seus adeptos. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis de vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Em 1946, Moon viajou ao sul da Coreia e lá encontrou com Pai Ki-moon Kim, cujo nome significa 100 letras de ouro. Este senhor, 6 anos mais velho que Moon, se considerava um salvador e declarava-o publicamente. Naquela região, havia muita expectativa sobre o aparecimento de um Messias coreano. Moon passou 6 meses com Kim na cidade de Paju, ao norte de Seul, numa comunidade chamada Israel Suduun, Mosteiro de Israel. Lá, aprendeu o que depois se tornaria a base da sua própria teologia,
como se encontra no livro O Princípio Divino, que segundo ele é superior à Bíblia. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Em 1953, Moon foi a Seul, onde fundou sua nova igreja em 1954, chamando-a em coreano de Tong Yukil, ou seja, a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, ou mais simplesmente a Igreja da Unificação. Naquela época havia apenas 5 membros. O único destes primeiros seguidores que permanece membro até hoje é David S. Quinn. Os outros ou morreram ou deixaram o movimento. Moon, que considerava a Coreia como uma terra sagrada, expandiu seu movimento com um discurso neocristão e crenças como a chegada de um segundo Messias, a comunicação com os mortos e a predestinação divina de todo indivíduo. A Igreja da Unificação leva as pessoas a adorarem Moon como continuador das obras de Jesus Cristo. Ele ensinou a ser o Messias, sendo chamado de Senhor da Segunda Vinda. Os Moonies, como se denominam os seguidores da Igreja da Unificação, ocuparam as capas das revistas por causa dos casamentos em massa e simultâneos, nos quais dezenas de milhares de pessoas que não se conheciam previamente contraíram casamento. No maior deles, cerca de 30 mil casais contraíram casamento em 1992 no Estádio Olímpico de Jansil, Seul. Este tipo de cerimônia suscitou as críticas de quem assegurava que o movimento tentava subjugar a vontade de seus fiéis, já que frequentemente era o próprio Moon que escolhia os futuros esposos e esposas. Segundo a história da seita, a primeira esposa de Moon o acompanhou por 10 anos e o deixou porque não concordava com suas práticas poligâmicas. Segundo Moon, ela não compreendeu sua missão. O último casamento de Moon foi com Miss Kim, isto é, seu quarto casamento, uma moça de 18 anos recém-formada. Este casamento é chamado pelos seguidores de o casamento do Cordeiro. Moon teve 12 filhos. Estes são considerados sem pecados, esses filhos de Moon, desde que Moon é chamado de pai do universo e Hak, de mãe do universo, ou mãe verdadeira. O casamento do Cordeiro, na verdade, de Apocalipse 19:7, é bem diferente de Moon. Em 1957, os missionários de Moon já tinham levado sua mensagem para a maioria das cidades do sul da Coreia. Ele começou então a receber muita oposição das igrejas cristãs que declaravam sua igreja como não cristã. Mesmo assim, o movimento continuou a se espalhar e em 1958 estabeleceu centros no Japão e nos Estados Unidos. Durante os anos 60, outros centros também foram estabelecidos em outros países. O espírito do erro usa tanto os mensageiros como os ouvintes que prestam atenção em suas mensagens malignas. O Brasil tem sido vítima constante desse satanismo. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Para o moonismo, só existem 2 tipos de homens, os comunistas e os cristãos. Seus escritos são superiores à Bíblia em muitos aspectos e, quando não o são,
complementam a revelação bíblica, cultivam o temor nos fiéis se porventura vierem a desgostar de Mun, seu Deus. Os pais verdadeiros dos fiéis são considerados pais satânicos. Provocam a conversão dos fiéis por meio da dependência de drogas que servem nas refeições e no chá. São extremamente proselitistas, praticando isso à porta das igrejas, universidades e em outros lugares onde podem encontrar jovens. Apresentam-se como cristãos quando não o são. Mun é o terceiro Adão, e eles também praticam a glossolalia, dom de línguas. Em uma interpretação falsa da Bíblia, Mun afirma que Deus queria que a união de Adão e Eva produzisse uma família perfeita para governar o reino de Deus na terra. Mas Eva, seduzida pelo arcanjo Lúcifer, transformada em Satã por causa da inveja que tinha de Adão, fornicou com ele e depois corrompeu Adão. Quis Deus que seu Filho Jesus Cristo encontrasse uma mulher perfeita para gerar a nova humanidade e estabelecesse um reino visível para Deus. Houve novo fracasso com a crucificação de Jesus. O mundo espera então um novo Messias, o Senhor da segunda vinda, que será o pai de uma família perfeita e inaugurará o reino terrestre visível. De acordo com predições das Escrituras, o Messias deveria nascer numa nação do Oriente, a Coreia. Para confirmar suas revelações e interpretações, em 1960, Mun descobriu a nova era. Uma então estudante de 18 anos, chamada Han Hak-ja, com quem se casou. Este casamento é considerado como as núpcias do Cordeiro e Han é chamada de mãe do universo ou a verdadeira mãe. O casal é tido na igreja como os verdadeiros pais e seus filhos são os filhos sem pecado. Os fiéis da seita são os membros da grande família. É interessante ressaltar que na maioria das seitas, as heresias começam com as visões e revelações de seus fundadores, denominadas como experiências especiais, e que eles são chamados a serem os salvadores, os messias da humanidade. Assim foi com o Mun. Outros anteriores e posteriores e tantos quantos surgirem. Eles sempre têm uma nova revelação além da Bíblia. No caso do Reverendo Mun, o livro O Princípio Divino é a verdadeira revelação. Dizem que a positividade e a negatividade básicas de Deus são os atributos essenciais de seu caráter e forma. Chamam de positividade e negatividade divinas a sua masculinidade e feminilidade, respectivamente. Ou Deus projetou a plenitude de seu valor no objeto criado, ou então não criou nada. Portanto, o homem é a forma visível de Deus e Deus a forma visível do homem. O sujeito e o objeto, em essência, são um só. Deus e o homem são um. O homem é a encarnação de Deus. A Bíblia ensina claramente que o homem, longe de ser a encarnação de Deus, é criatura dele, tendo sido criado menor que os anjos, e ainda mais transgride as leis estabelecidas por Deus. Hebreus 2:7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. João 1:11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isaías 43, do 10 ao 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois sois vós as minhas testemunhas,
diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Normalmente os líderes das seitas se comportam como deuses. Eles dizem: a Bíblia, porém, não é a própria verdade, mas um livro de texto que ensina a verdade. Portanto, não devemos considerar o livro de texto como absoluto em todos os detalhes. É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 35 e 6. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5 e 39. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 de João 4 e 1. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 de Tessalonicenses 2 e 3. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1 e 9. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Hebreus 4 e 12, 5 e 13. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 de Pedro 1 e 23. Reverendo Moon ensina que Jesus fracassou em sua missão. A razão de sua crucificação foi João Batista, pois João Batista causou tanta descrença em Jesus que os judeus se dividiram. Jesus, reconhecendo a situação, sabia que não seria aceito pela nação judaica. Portanto, ele resolveu tomar a cruz como indenização para pagar pela realização de pelo menos a salvação espiritual do homem. Moon afirma ainda que quando Jesus foi crucificado, seu corpo foi invadido por Satanás e foi morto. Assim, por mais dedicado que seja um homem de fé, não pode obter a salvação física por redenção apenas através da crucificação de Jesus. O reverendo Moon assegura que o próprio Jesus lhe pediu para completar o trabalho evangelizador que Deus tinha encomendado e que não pôde finalizar ao ser crucificado. Segundo Moon, Jesus Cristo falhou em sua missão, pois morreu na cruz. Moon afirma que quando tinha 16 anos, o próprio Jesus apareceu-lhe na Páscoa de 1936, pedindo que ele cumprisse a obra inacabada que deixara. Moon conta que orou, estudou e afirma que conversou diretamente com Jesus Cristo, que lhe confidenciou segredos não revelados na Bíblia. Esses segredos deram origem a um livro com assuntos sobre a criação e a salvação mundial. Romanos 16, do 17 ao 20. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Com prazo me pôs em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. João 14,6.
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hebreus 13:8. João 10, do 41 ao 42. E muitos iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Mateus 21 e 32. Porque João veio a nós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Colossenses 1, do 13 ao 20. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Toda seita que considera como autoridade outras fontes além da Bíblia possui uma coletânea de heresias. Essas heresias estão inseridas nas atitudes de seus adeptos, que normalmente obedecem cegamente o texto sagrado de seus líderes. Estão preparados para bombardear qualquer um que se opor às ideias de seus líderes com os seus decorebas. Além de Jesus não ser considerado como Deus, o próprio Deus é entendido em termos da doutrina masculina-feminina de Moon. Portanto, deve haver uma verdadeira mãe para acompanhar o verdadeiro pai para gerarem filhos de bondade. Esta verdadeira mãe seria o Espírito Santo. Basta examinar os textos originais do Novo Testamento para mostrar que o Espírito Santo referido em João 14, 26 e 16 e 7, na terceira pessoa no masculino, nega qualquer associação inventada com uma verdadeira mãe. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. João 16 e 7. Eles dizem: precisamos compreender que pela crucificação, Deus e Jesus perderam tudo. No momento da crucificação não havia nada ali, nada, nem a família, nada, nem o cristianismo. Não houve redenção nem salvação e também não ocorreu ali o início do cristianismo. Então, na cruz não foi efetuada a salvação. Os caminhos do mundo de Moon. Existem inúmeras passagens nas Escrituras que nos ensinam que no Calvário Cristo realizou plenamente a redenção, que ali se cumpriu a velha aliança e que Jesus fez a purificação dos pecados e se tornou a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Hebreus 1 e 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Hebreus 10 e 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Colossenses 1 e 20.
e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. 1 Coríntios 1, 18, 23 e 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Colossenses 2, 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Segundo Moon, Adão fracassou porque teve relações sexuais com Eva fora do mandamento de Deus, gerando filhos da queda. O plano era gerar filhos sem pecados. Adão deveria ter um substituto que seria Jesus, se este, por acaso, se casasse e desse origem à nova humanidade sem pecado. Deveria constituir uma família com filhos perfeitos, mas também fracassou. Agora veio o terceiro Adão como solução para a humanidade. Uma nova geração através do papai e mamãe Moon. Sun Myung Moon é Deus e continuador da obra inacabada de Jesus, segundo eles. Para o homem e para Deus só existe vitalidade e alegria se lhe é dada uma parceira que ele ame de todo o coração e de quem receba amor. João Batista alimentava dúvidas a respeito de Jesus Cristo, por isso abandonou-o, seguindo seu próprio caminho. Deus nunca quis um Messias que sofresse e morresse. A prova disso é o sofrimento de Jesus na cruz. Muitos fatos desconhecidos nos evangelhos foram revelados por Jesus a Moon. O silêncio dos evangelhos a respeito dos 30 anos que Jesus passou em Nazaré se deve à grande angústia e dor que viveu no seio da família. Eles continuam: se Jesus tivesse casado, teria dado início a uma nova humanidade. Jesus mesmo é mero homem, não é Deus, pois Deus não pode ser limitado pelo corpo de um homem. Jesus não voltará porque fracassou. Refutação de todas essas heresias. Segundo a Bíblia, a queda do homem foi devido à sua desobediência a Deus e o sexo é um dom de Deus para a procriação. Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Romanos 5, do 12 ao 21. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor.
Efésios 2, do 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Resumindo, observamos que as doutrinas fundamentais de Sun Myung Moon têm apoio na Bíblia apenas como um ponto de partida para o aumento ou redução da revelação de Deus. Assim ele cria suas crenças. Quando conveniente, cita a Bíblia para tentar apoiar suas doutrinas. Quando não convém, simplesmente muda o sentido claro e completo dela para deduzir o fim que ela já determinou. Além do mais, as grandes verdades da fé cristã quanto ao pecado do homem, a obra de Cristo na cruz, a trindade, a divindade de Cristo, são grosseiramente ridicularizadas e enganosamente desvalorizadas. Romanos 16, do 17 ao 20. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Sem medo de errar, podemos afirmar que o Reverendo Moon é possuído pelo espírito do Anticristo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.